Boa tarde galera do YouTube, tudo bem com vocês? Se você gosta desse canal, gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, critica, sugere, ativa o sininho para receber as notificações, vai me ajudar, eu espero estar te ajudando com essas aulas, distribuindo aí os meus conhecimentos aí por mais de 22 anos de estudo, 24 anos de estudo sobre esses temas: filosofia, história, ciência, sociologia, religião, política e por aí vai, compartilhando conhecimento. Afinal, as novas mídias, as mídias alternativas surgiram para isso, para a gente compartilhar conhecimento. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Vamos lá então. Pessoal, olha só. Nessa aula de hoje, aproveitando aí esse turbilhão de coisas que acontecem no Brasil, esses fatos às vezes conexos, às vezes interconexos, às vezes desconexos, que são oriundo aí dessa diversidade, dessa pluralidade que é o Brasil, dessa pluralidade étnica, religiosa, cultural, geográfica, econômica, onde as mais variadas demandas surgem nesse contexto midiático e cultural a cada momento. Eu queria fazer aí uma reparação histórica sobre 1964, o golpe ou contragolpe civil-militar de 1964, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então vamos lá. O que está acontecendo hoje aí que merece mais aí talvez a nossa atenção, que mereça aí a nossa atenção. Vamos lá então. 1964. Vamos fazer um paralelo. O pessoal está na rua, os caminhoneiros estão protestando contra o resultado das eleições, quando desmandos de um órgão, S, pontinho, T, né? Outro pontinho, F, outro pontinho, A, pontinho, ponto, Moraes, pontinho, né? Os logaritmos aí para o canal não cair. Né? Não dá para falar os nomes, senão eles suspendem, eles censuram o canal. Então, o Brasil está protestando contra o resultado das eleições, está protestando contra um candidato que devidamente foi condenado por improbidade, por corrupção ativa e passiva, por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, por evasão de divisas e por aí vai. Um candidato que ajudou ditaduras na América Latina, que é ligado ao Foro de São Paulo, que é ligado ao movimento comunista internacional, né, o globalismo. O Brasil está protestando contra isso, contra os desmandos do S, pontinho, T, pontinho, F, A, pontinho, Moraes. Todo mundo sabe quem é o ministro, né, que está sendo aí criticado aí por todo mundo. O que ocorre então? Tem um pessoal protestando e pedindo a ativação do artigo 142, que sob o comando do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, poderia aí ativar o artigo 142. Segundo a Constituição, esse artigo só pode ser ativado mediante estado de defesa, estado de sítio ou de soberania. Para a gente entender se a soberania do Brasil está ameaçada, a gente tem que entender o seguinte: o nosso Código Eleitoral, ele veda que partidos brasileiros nacionais recebam apoio ou ofereçam apoio a entidades internacionais. Nós sabemos que o PT é ligado ao Foro de São Paulo, que é uma entidade que congrega partidos políticos de toda a América Latina, que tem na sua pauta aí uma agenda aí de unificação de alguns países da América Latina para reconstruir aquilo que foi desmantelado lá no leste europeu, o comunismo soviético. Então nós temos a seguinte situação: o pessoal está pedindo intervenção, mas baseado no quê?
qual que é o fundamento legal. Para você agir, você precisa de um fundamento legal, obviamente. Você precisa ter fundamento em lei. Qual é o fundamento legal? A garantia da lei e da ordem, GLO. Garantia de lei e ordem, GLO. Só pode ser acionado esse artigo 142 em caso de defesa, em caso de perigo iminente. Mas aí o pessoal pergunta, mas e aí, professor, e o comunismo e o Foro de São Paulo e tal? Como é que ficaria essa situação? Como é que fica essa situação do comunismo, do Foro de São Paulo e tal? Deixa eu só ligar o ventilador. Essa situação, ela fica da seguinte maneira. Ela vai ficar da seguinte maneira. A garantia da lei e da ordem apenas ela vai se concretizar se você tiver um estado de caos total, de caos generalizado. Boicote, saque, ação de grupos armados, guerrilha, desconstrução da ordem social, do tecido social, esse esgarçamento do tecido social, desarranjo da ordem pública. Em caso de defesa nacional, invasão de um outro país, como é que a gente vai pedir intervenção baseado no quê? Mas as urnas foram fraudadas, e a prova? Cadê a prova? Os órgãos institucionais vão aceitar essa prova? Difícil, né? Se já houve fraude mediante a tutela deles, dos órgãos responsáveis, TSE, Supremo, para que eles iriam suspender, cancelar as eleições, tornar inválidas as eleições? Fica essa pergunta no ar. Para a gente entender a intervenção, nesse caso aí, estão atendidos as prerrogativas legais de uma intervenção? Não necessariamente. Você não tem um estado de sítio, você não tem invasão de um país estrangeiro. Sabe-se que o PT é ligado ao Foro de São Paulo, que é uma entidade supranacional que pode ameaçar e constantemente ameaça a nossa soberania. Há vínculos do PT ter favorecido entidades internacionais, é arquiprovável. Eles pegaram o dinheiro daqui e ajudaram o sistema aí comunista do mundo inteiro, países comunistas que estavam falindo, né? Cuba, Angola, Nicarágua, Venezuela, Equador e por aí vai. Ok, vamos fazer então uma análise de hoje, da intervenção de hoje, 2022, com 1964. Você tem alguns fenômenos parecidos? Você tem a ameaça do comunismo? Sim, isso converge. Em 64 você tinha a Guerra Fria, você tinha Cuba, eles queriam montar aqui em Cuba, o pessoal da guerrilha que foi para Cuba, que fundou esses partidos de esquerda aí, queriam de fato aqui implantar um regime socialista aqui. Você tem o desastre que foi o governo João Goulart, cheio de greves, manifestações, um caos. Você tem a ação dos grupos civis ligados à imprensa e à igreja. O golpe militar de 64 ele foi um golpe civil com amplos apoios civis. Aí os militares interviram, né? Na verdade, eles não deram golpe nenhum. A presidência ficou vaga, o Congresso decretou vaga a presidência, e aí elegeram lá um cidadão lá, e depois os militares interviram, retiraram esse cidadão e colocaram aí generais aí por 20 anos. Mas em 64 você tem outro contexto, você tem a Guerra Fria, você tinha apoio da mídia, você tinha apoio internacional para uma intervenção militar. Hoje não se tem, você não tem apoio internacional, a ONU não apoia, muitos países alinhados ao Brasil não apoiam, principalmente uma intervenção de direita. Talvez se fosse comunista, China, Rússia aí apoiaria. Não apoiam. A mídia é visivelmente de esquerda,
Aquela época, a mídia, o Carlos Lacerda e tal, que eram ícones importantes da mídia nacional, apoiaram o golpe. Você teve a Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, onde 1 milhão de pessoas na central do Brasil reivindicaram a intervenção militar. Quer dizer, você tem todo um contexto totalmente diferente de hoje. Hoje não tem apoio internacional, não tem apoio da mídia. Você tem ameaça à soberania? Sim, isso tem. O comunismo pode se instalar? Já se instalou, na verdade, né? Na verdade, a gente sabia que os militares já deveriam ter agido há muito tempo. Há muito tempo. Tem algumas semelhanças com 64? Tem. Os setores mais conservadores e mais liberais dizem não ao comunismo. A igreja apoia a intervenção, algumas igrejas hoje apoiam, não todas. A católica na época apoiava, hoje não é majoritário a ideia de intervenção. Mídia era majoritária, favorável à intervenção de 64, hoje ela é quase unânime em ser desfavorável, 99%. Você tinha na época 95% da igreja e 100% da mídia e 80% de apoio internacional. Hoje você tem 10% de apoio internacional, 1% de apoio da mídia e uns 30% no máximo de apoio da igreja. É outro contexto, é outra situação. O perigo era maior quando, professor? Aquela época ou hoje? Depende. Hoje a gente pensa que o comunismo acabou, que o globalismo acabou, mas ele está aí, eles vão agir. Com certeza, eles já têm alguns setores importantíssimos na mão deles. Uma boa parte da mídia, uma boa parte das universidades, alguns órgãos de Estado, aí que eu nem vou citar o nome, já estão na mão deles. Eles têm de fato a faca e o queijo na mão. Eles têm uma situação amplamente favorável. Amplamente favorável. Claro que alguns setores que apoiavam a intervenção hoje apoiam. O agronegócio, os liberais, continua a mesma história. Por que os liberais querem a intervenção militar? Porque eles sabem que o pequeno e médio empresário se ferra com o PT, eles já vão estourar o teto de gastos. Estourou o teto de gastos, são mais gastos, mais impostos. Impostos sobre quem? Sobre quem produz. A classe média liberal não gosta disso, quem gosta é o grande capital, né? Porque fale tudo ali as empresas intermediárias e fica o grande capital. O agronegócio gosta do PT? Também não, porque taxa a produção, porque tem invasão de terra, porque tem uma discussão da reforma agrária, aí a questão econômica. As igrejas conservadoras gostam do comunismo? Claro que não, elas serão perseguidas e fechadas. A mídia, aí a mídia complica, por quê? A mídia, como entender que a mídia seja comunista? Comunista e do grande capital. Comunista no sentido de que fica só esse grande capital, essas grandes fortunas, as empresas de mídia são muito ricas, que vivem de conluios com esses governos ditatoriais de esquerda. Eles seguem a pauta esquerdista, eles são financiados pelo marxismo cultural, pela esquerda cultural, que é o fim da família, o fim da propriedade privada, a legalização da maconha, o aborto, o casamento gay, por aí vai. Então você tem um contexto diferente de 64, principalmente pelo apoio, hoje pelo não apoio da mídia e não apoio internacional, coisa que naquela época havia favorável ao golpe civil-militar, ao regime civil-militar de 1964, que durou até 85, com Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Tá certo, pessoal? Valeu, sempre com Deus, pátria, família e liberdade.